Olha, parece que as telas aí de water coolers estão para ficar, porque pessoal, hoje eu tenho um overview aqui bem quentinho, que é da nova linha de water coolers da Gandias, que é o Xione M4. Só que a pergunta que sempre fica, será mesmo que ele vale a pena o upgrade? E ele tá com várias mudanças bem interessantes que a gente vai dar uma olhada no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o like, se inscreva aqui embaixo, porque a gente dá muita atenção aqui nos mínimos detalhes para equipamentos como esse. Porque se você acompanha, o Instagram do Pipoca, você sabe que eu coloco um monte de teste de fumaça para deixar bem bonito aí para vocês. Então não custa nada você deixar esse like, mas caso você queira dar aquele suporte, você pode ser membro aqui do canal e ter alguns benefícios extras ali com o nosso site, com algum cupomzinho e também um contato mais direto com a gente. Tá tudo aqui embaixo, tá? E bom, antes de qualquer coisa, primeiro você precisa saber que o Xione M4 tem vários modelos de tamanho, seja ali para os radiadores de 240, 360 e até 420 milímetros, que inclusive, pessoal, não é uma dimensão aqui muito comum do nosso mercado, que usa 3 fãs de 140 milímetros. Por isso, se você já está interessado nesse water cooler que está aqui no canto, meio escondido, eu vou deixar uma lista de gabinetes aqui embaixo na descrição, caso você já está pensando em pegar esse radiador bem robusto. E com isso dito, a gente vai ter aqui algumas diferenças significativas em relação, à parte técnica do desempenho das fãs, porque o modelo de 120 é bem diferente do modelo de 140, que daqui a pouco eu dou mais atenção aí pra vocês. E só mais um detalhe, pra galera que tá pensando em montar o setup branco, infelizmente eu só encontrei esse Xione M4 na cor preta, beleza? Na caixa você vai encontrar o de sempre, como vários parafusos, brackets, backplate, espaçadores, pazinha e pasta térmica, cabo para ligar o display LCD, manual e um cabo extra que é RGB para usar em controladoras da marca caso tenha comprado algum kit de fãs, por exemplo. Além disso, na minha opinião, o manual estava muito bem explicado, o que deve facilitar a montagem para quem sabe é iniciante nesse mundo aí de PC gamer. Ainda mais que tinha alguns detalhes para você evitar de danificar esse tipo de equipamento. Só que dando uma atenção para as suas ventoinhas aqui, tanto o modelo de 120 e também o de 140 seguem o mesmo design aqui do Xione P3, que é outro water cooler que eu trouxe vídeo no canal. Então a construção aqui é feita quase totalmente de plástico, apenas tendo aqui a parte das furações, dos parafusos, emborrachadas para evitar aquelas vibrações que podem ocasionar em menor ruído. E claro, não podia faltar aquele famoso RGB, que no caso é somente feita por um anel na parte interna das pás da ventoinha, o que deixa bem discreto a iluminação. Eu consigo imaginar algumas pessoas gostando bastante, outras nem tanto, porque às vezes querem, um design muito mais espalhafatoso. Aqui no caso ele é bem discreto. Eu só preciso ressaltar que as luzes coloridas são RGB endereçável, que é aquele de 3 pinos 5 volts, que lembrando, não é compatível com o RGB de 4 pinos 12 volts. Se você conectar uma na outra, vai queimar o LED aqui das ventoinhas. Inclusive, ainda nessa parte aí das luzes, para que a iluminação fique acesa, você precisa obrigatoriamente usar essa conexão ou quem sabe uma controladora da marca, por meio daquele cabo extra que eu falei lá no início do vídeo. Nesse ponto eu acho até interessante esse tipo de corte de custo para deixar o water cooler mais acessível. Mas por outro lado, caso você tenha uma placa-mãe aí, quem sabe mais básica, que não tem esse tipo de conexão, você vai precisar procurar por soluções alternativas como a própria controladora da marca ou até mesmo adaptadores como esse aqui da Redragon, que usa a conexão SATA da fonte para ligar o equipamento a RGB, que eu consegui encontrar por volta de R$30, então é bem acessível para solucionar esse tipo de situação que se encontra em vários water coolers por aí, não é exclusivamente desse. E isso também vale para outros equipamentos que têm esse tipo de conexão. Mas falando de questões técnicas, começando pelas fãs de 140 milímetros, elas têm rotação de no máximo 1600 RPM, conta com 1.63 mm por H2O de pressão estática e 90 de CFM. Então aqui a gente tem bastante airflow. E só para vocês terem um pouco de noção em relação às fãs de 120 milímetros que está equipado ali nos radiadores de 240 e 360 mm, elas contam com 2.37 mm por H2O de pressão estática, 69.01 de CFM e vão até 2000 RPM. Em nossos testes de fumaça dá para ver claramente que a fã de 120 tem mais força para empurrar o ar, mas em contrapartida, obviamente, a de 140 consegue ter muito mais airflow e não ficou assim muito para trás em questão de puxar o ar. Pelo menos eu não vi isso quando eu fui fazer os testes. Além disso, em nosso teste com o anemômetro, quem acabou saindo na frente com pouquíssima vantagem foi a fã de 140, com mais ou menos 4.3 até uns 4.4 metros por segundo, enquanto a de 120 ficou ali por volta dos 4.2, 4.3 de vez em quando. E para os nerds aí de plantão, sim, eu sei que esses testes que a gente realiza, eles não são assim muito exatos na questão de precisão. Mesmo assim, nós realizamos todas as vezes que passa aqui um equipamento de refrigeração, já que dessa maneira a gente vai ter pelo menos um pouco de noção de desempenho de cada ventoinha que passa aqui
aqui no canal. Portanto, se em algum teste alguma ventoinha apresentar, sabe, valores muito baixos, a gente pode deduzir que a especificação técnica dela, de fábrica, não são reais, que é algo que acontece muito nesse cenário de refrigeração em relação a fãs. Porque você sabe, você não pode sair acreditando em tudo que está escrito, né? E é por isso que a gente passa todo esse rolê para vocês aí terem uma noção mais próxima do desempenho do equipamento. Mas claro que o desempenho de water cooler não fica somente nas ventoinhas. Por isso, bora dar uma atenção especial aqui para a parte do radiador, ainda mais que ela tem várias mudanças significativas se comparado às suas versões anteriores. E o primeiro destaque que vale ressaltar é que a linha Xiaomi Mi 4 aumentou consideravelmente a espessura do radiador, tendo 32 mm. E isso, pessoal, é uma mudança muito considerável, viu? E com isso dito, as aletas também, por consequência, também têm uma altura maior, que segundo a marca é de 26 mm. E segue com o design padrão que eu chamo ali de zigue-zague ou, se preferir, single wave. E só para vocês terem noção, a maioria dos radiadores, como esse Galahad aqui, a versão 1, tem 27 mm de espessura. Alguns modelos têm por volta de 30 e os mais parrudos são 32. Como é o caso ali do Galahad 2 Trinity Performance, que eu fiz vídeo aqui também no canal. Só que na parte do Galahad 2 Trinity Performance, ele tem um design duplo ali nas aletas. Só que mesmo assim, essas são características muito boas que já podem também indicar uma boa dissipação e troca de calor na parte do Xiaomi Mi 4, que depois a gente vai ver ali com mais detalhes nos testes de temperatura. E se você quiser saber mais sobre o Galahad 2 Trinity Performance, é só clicar no card aqui em cima, tá? Só que a única observação que eu faço em relação à espessura desse radiador é que se caso você estiver, sabe, montando aquele setup bem compacto, é meio que importante você ficar atento nessas dimensões aí, porque às vezes pode bater talvez na sua memória, ou quem sabe no gabinete não vai caber ali, vai ter um pouco de incompatibilidade com outras peças, então é bom ficar atento para não ter nenhuma dor de cabeça. Agora, com as mangueiras, segundo a marca, elas são feitas de Teflon com revestimento em nylon, que particularmente eu achei ela bem flexível, ó, basicamente você pode torcer bem tranquilo, não tem muita resistência. Então, para montar no setup foi bem de boa. Ainda mais que para o modelo de 420mm aqui, o comprimento da mangueira fica por volta de 405mm. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha a diferença aqui do Galahad 1 para o Xiaomi Mi 4. Basicamente, tem muita sobra na hora de você montar o seu gabinete. Agora com a bomba temos algo em comum, já que em vez de ficar no centro aqui, no bloco, né, como a maioria dos water coolers, ela tá localizada aqui nessa parte nas mangueiras, que no caso, para fixar a bomba aqui, um dos lados da mangueira ela vai ser fixa, enquanto a outra é maleável, tá? E segundo a marca, a ventoinha que fica aqui na bomba, ela vai até 5.200 RPM. E só trazendo uma opinião minha em relação a essa mudança, né, do bloco não tá no centro e sim nas mangueiras, eu acredito que eles estão fazendo isso aí para evitar pagar royalties para a Zetec, que para quem não sabe é a empresa que detém a patente desse design na bomba na parte aqui do bloco central do water cooler, que a gente encontra aí na maioria dos water coolers. E tipo, para mim não é algo novo, né, ter uma mudança na parte aqui da bomba, porque isso me faz lembrar lá o Kraken M22, que no caso a NZXT tentou colocar o bloco de água no próprio radiador. Só que para mim a única dúvida que vai ficar em relação a esse design, será que finalmente a gente vai poder colocar radiadores na parte inferior sem causar ar aqui na bomba? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Agora, na questão do bloco central, ele continua similar aos outros modelos do mercado na questão do design circular, mas aqui a gente tem um diferencial de ter uma tela, né, no caso um display LCD de 2.1 polegadas, que também, se liga só, é possível você rotacionar, porque independente da orientação que você for montar no seu gabinete aqui, não vai ter nenhuma dor de cabeça na hora de colocar as informações certinhas na orientação correta. Para você ligar essa tela, você vai conectar aqui um cabo, né, no bloco e usar a conexão USB 2.0 da placa-mãe e, por fim, instalar o software para configurar nos diferentes modos de monitoramento, que pode ser na opção Stack ou Clock. Nessa parte, o display é fixo em questão ali de cores e também de certos designs, sendo possível somente mudar informações como, por exemplo, a rotação das fãs, bomba, temperatura da sua CPU e outros. E se caso você está procurando, né, colocar GIFs e também ter mais customização nessa parte, vale a pena dar uma olhada no Xiaomi P3. E em questão de compatibilidade, como a gente está falando aqui basicamente de um lançamento de water cooler, ele suporta literalmente sockets mais atuais do mercado, como o LGA 1700 e o AM5. Assim também como outros modelos aí mais antiguinhos de socket que estão presentes no nosso mercado. Mas agora, falando do mais importante, temos os testes de temperatura. Na nossa bancada, dessa vez eu utilizei aqui o Lianli Evo XL, preenchido com fãs também da marca,
SL120. E a configuração do gabinete, né, como vocês estão vendo, ele tá no modo invertido, então basicamente tudo que ficava no topo tá embaixo e tudo que estava embaixo foi para cima. Por isso pode parecer meio estranho a questão das fãs estarem configuradas aqui. Mas basicamente as fãs inferiores e as traseiras aqui, que são duas de 120, eu coloquei elas para colocar ar de fora para dentro, e no caso o topo e o water cooler, elas estão como exaustores, ou seja, elas estão tirando o ar quente de dentro para fora. E colocando aqui o nosso Ryzen 5800X para esquentar ali num teste sintético usando o Cinebench R23, a temperatura máxima que conseguimos atingir foi de 77,8 graus. E a temperatura ambiente estava ali por volta de 26. Só que eu sei, nem todo mundo faz renderização, né? Por isso eu fiz algumas gameplays ali no COD Warzone, como também no meu preferido COD MW 2019. E a temperatura mal saiu de 60 graus, o que é muito bom mesmo para você também atingir aqueles clocks dinâmicos bem altos para ter mais FPS e também, né, por consequência, mais durabilidade na parte da sua CPU. E só lembrando que esse teste que eu acabei de fazer é com water cooler de 420mm. Só que agora colocando, né, o modelo de 240, também um teste sintético com as mesmas configurações que eu falei anteriormente, a temperatura máxima que conseguimos alcançar aqui foi de 79,9 graus. Basicamente dá para dizer que aí foi 80 graus, né? E lembrando, a temperatura ambiente também estava aí por volta dos 26 graus que vocês podem ver no termômetro. Agora nas gameplays, basicamente eu notei ali alguns graus de diferença, se mantendo ainda nessa faixa de 60 graus, o que é bem tranquilo para alcançar aí o máximo de desempenho da CPU. Só que agora puxando, né, o modelo de 360, que se comparado ao de 420, ele tem fãs com pressão estática bem maior, que incrível que pareça ele ficou ali um pouquinho na frente com o 420, tendo a máxima de 77,5 graus. Já nas gameplays, o radiador de 360 também ficou muito de boa, se igualando novamente ao radiador de 420. De qualquer forma, os dois aqui desempenharam muito bem com o nosso 5800X. Dessa maneira, com certeza o Xeon M4 vai aguentar tranquilamente os processadores mais quentes do mercado, como os modelos ali de Ryzen 7, como também os Intel i7. E se caso queira o melhor desempenho possível na refrigeração, é só você escolher aí o 360 ou quem sabe o 420mm. E é isso, pessoal. O que vocês acharam aí dessa nova linha de water coolers da Gandias com o modelo Xeon M4? Eu particularmente achei bacana, sabe, esse aumento considerável na parte da espessura do radiador de 32mm. O design das fãs com RGB me agrada bastante, como também o desempenho ali apresentou excelente performance, que a gente pôde ver ali nos testes de fumaça e temperatura. E claro, sem esquecer o seu bloco que você pode rotacionar aqui, que tem uma tela para mostrar algumas informações do seu hardware. O único ponto que eu deixo de dica para a marca é melhorar um pouco aqui a angulação das mangueiras aqui da ponta que faz a conexão entre o radiador para facilitar ainda mais a montagem, assim como a linha ali fez da sua nova linha Galahad 2 Trinity. De qualquer forma, esse com certeza é um water cooler que eu recomendo aí para vocês fazerem upgrade, que eu consegui achar custando aí por volta de 800 até uns 1.130 reais, que acaba variando aí dependendo do tamanho de radiador que você for escolher. E se você for escolher de 420, já prepara o gabinete, porque não é todo modelo que suporta esse tipo de radiador. Agora já deixa o like, se inscreve aqui embaixo e seja membro aqui do canal para apoiar o nosso trabalho. E aqui, um beijinho na bunda de vocês para quem assistiu até esse momento. Até mais, pessoal!